E aí, submundo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo especial de Halloween. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de outubro. Foram 7 leituras, 5 países diferentes e um novo favorito. Todo ano eu venho aqui, no dia 31, fantasiada de alguma coisa pra falar das leituras do mês, e isso acontece desde o início do canal, Eu vou deixar nos cards a playlist com os vídeos dos anos anteriores. Inclusive, a fantasia desse ano tem até a ver com um dos livros que eu vou falar hoje, só que eu não vou falar qual livro é pra não ser spoiler. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, me ajuda, por favor, a chegar à meta dos 100 mil. Deixa também seu like, o seu hype, ajuda a divulgar, compartilhar, pra que esse vídeo alcance mais pessoas e eu assuste mais pessoas. Não se esquece também de me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Scooby e afins. É só pesquisar Estante Cósmica que você acha, mas o link pra cada uma vai estar na descrição. Aí se eu falar que minha cara tá coçando, meu Deus. Gente, essa lente é toda preta, eu não enxergo nada. Vai ver, eu termino de falar e não tá nem gravando. Meu Deus, meu pesadelo. Pode ser também que eu segure algum livro de ponta cabeça, mas eu acho que tá certo. Em outubro, um dos que eu li foi Sempre Vivemos no Castelo. Finalmente li esse. Tava na minha meta de 25 livros clássicos pra ler antes dos 25 anos e dei um check aí. A Shirley Jackson é uma autora de suspense e terror psicológico que influenciou diversos outros autores, como por exemplo o Stephen King. E ela que escreveu A Maldição da Casa da Colina, que inspirou A Maldição da Residência Hill, eu acho, da Netflix. Eu li já outro livro, eu amei, foi um dos meus favoritos. E aí eu tava pra ler esse, tava enrolando e finalmente li. E gente, essa autora, ela escreve terror psicológico de mulher maluca, de um jeito que faz eu ficar obcecada. Quem conta a história desse livro pra gente é a Mary Cat. Ela mora em um castelo, assim, uma casa bem gigante, com a irmã mais velha dela e o tio. E os três moram sozinhos, afastados da cidade, e a gente vê as consequências desse isolamento deles, A moça que tá narrando pra gente, a Mary Cat, ela claramente precisa de uma ajuda psicológica ali, sabe? Ela age de um jeito muito infantil, mesmo já sendo velha, e tem alguns toques, assim. A irmã mais velha dela tem uma espécie de agorafobia, sabe? Tem medo, não consegue sair ali da propriedade. E o tio delas tá meio insano, ele tá passando por uns momentos de insanidade, já não lembra mais as coisas direito que aconteceu. A única que sai da casa pra ir pra cidade é a Mary Cat. E ela vai lá só por necessidade mesmo, sabe? Pra comprar um leite, pra comprar um pão e uma carne. Mas se desse, ela nem ia. Por conta da cidade ser muito hostil com eles, Sempre maltratá-los. Por quê? O que acontece com essa família, 7 anos atrás, houve vários assassinatos ali. A maioria dos membros da família morreu envenenada. E só sobrou eles 3. E aí, a Mary Cat tá contando a história deles pra gente, o que tá acontecendo, porque parece que tá tudo prestes a mudar. Vai acontecer uma coisa que vai mudar todo o jeito que eles vivem. E a gente fica, bem curioso pra entender logo o que aconteceu e o que vai acontecer. A Mary Cat comenta tudo de um jeito muito sarcástico, sabe? Ela tem esse humor macabro. E toda a narrativa é muito tensa, sabe? É tudo narrado de um jeito bem tenso e também bem parado até. Ele é um livro lento, cheio de acontecimentos esquisitíssimos, que ele não entrega uma reviravolta, ele não tem um plot twist assim, só que ele tem uma revelação. É algo que a gente já vai suspeitando desde o início, e aí é legal captando os sinais e no final só tem a confirmação de, ok, entendi certo. Mas ele é um livro assim, que ele vai caminhando e você não sabe pra onde ele tá indo, sabe qual que é o propósito dessa história. E eu vejo que muita gente não gosta dele por isso, por ele ser mais paradinho, mas eu acho que essa autora escreve um terror psicológico feminino como ninguém, e é exatamente o tipo de coisa que eu gosto, sabe? Eu fiquei bem obcecada por essa história, só pensando nessas personagens. É um livro meio incômodo, mas quem gosta desse tipo de história, eu acho que deveria dar uma chance, sim. E a cada minuto que passa, eu gosto mais dessa história, sabe? Eu sempre lembro dele com um sentimento bom, com uma saudade dessa obsessão. Pra quem quiser comprar mais barato, o Cuponomia é uma plataforma com um sistema de cashback, então tudo que a gente comprar, a gente recebe uma porcentagem de volta. E aí a gente vai acumulando, esses cashbacks, e quando chega a R$20, resgata pra nossa conta bancária. É só seguir o passo a passo direitinho, é muito bom pra economizar em tudo que for comprar, eu tô sempre usando, e se cadastrando pelo link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, você já ganha R$5. O que eu li que virou favorito foi Agora que Ele Se Foi. É um livro narrado em versos em que a gente acompanha duas irmãs, que não sabem que são irmãs, elas não se conhecem, Uma mora na República Dominicana e a outra mora nos Estados Unidos. E o pai delas guarda esse segredo super secreto, que ele tem 2 famílias. Ai, minha mão já até doeu de segurar livro. Enfim, e aí ele passa
a maior parte do ano lá nos Estados Unidos com uma filha, mas nas férias ele vai pra República Dominicana, né, que é de onde ele é, todos eles são latinos. Aí ele volta pra República Dominicana pra passar o tempo com a outra filha. Porém, quando ele tá voltando, né, pra ir pra República Dominicana, acontece um acidente trágico de avião, o avião cai e todos os passageiros morrem, tristíssimo, né? E essas personagens vão ter que lidar com o luto, lidar com os segredos que elas vão descobrindo e lidar com a família que elas vão descobrindo, né? Só depois disso que elas vão descobrir uma outra. E então a gente vai ver essas meninas lidando com a saudade do pai ao mesmo tempo que sentem saudade de uma irmã que elas nunca tiveram, e lidando com os próprios conflitos também, né? Cada uma tem uma vivência muito diferente da outra. Então fala de raça, de sexualidade, de desigualdade social, aborda até alguns temas mais pesados como tráfico sexual e abuso sexual. Eu adorei a dinâmica desse livro, a gente acompanha o ponto de vista das duas, né? Vai intercalando e a gente vai vendo as reações de cada uma e a família de cada uma também, né? E esse processo, né? A imprensa e falar com você e, não sei, o dinheiro que você recebe por algum familiar seu ter morrido de um acidente. É uma leitura simples, mas é bem tocante, sabe? As protagonistas são jovens, assim, elas são adolescentes, estão ali no ensino médio, só que mesmo assim o livro consegue abordar muita coisa. Eu achei um livro muito bom, sabe? Realmente me tocou. E eu achei interessante que a autora, ela se baseou em um acidente real, né, que aconteceu no início dos anos 2000, um avião caiu que estava indo para a República Dominicana, então várias pessoas morreram, e aí ela quis contar a história dessas pessoas, sabe? E mostrar as consequências que geraram para a vida dessas pessoas que perderam pessoas. Só tem 2 pontos, assim, que eu acho que podia ter sido melhor trabalhado no livro, né? As resoluções dos conflitos, assim, foi muito caricato, assim, entre aspas, acho que podia ter sido desenvolvido melhor. Foi meio rápido, assim. E também a narrativa, assim, versos, eu acho que peca um pouco nisso, porque eu não vejo razão pra ser em verso, sabe? Eu acho que se fosse em prosa, talvez desse pra aprofundar mais. Eu gosto de ser em versos, eu gostei dele assim, só que parece que isso não mudou, assim, não melhorou o livro, não deu um toque especial. Então, talvez, se fosse de outro jeito, poderia ser ainda melhor. Mas mesmo assim, adorei. Favoritei e indico muito. E aí eu tava na vibe, assim, contos de terror, queria ler contos curtinhos, né, de terror, e peguei pra ler, como que é o nome? Histórias Assustadoras para Contar à Noite. São 10 contos bem curtinhos de terror que vão falar de assombrações, de fantasmas, de monstros. São contos mais juvenis, então a maioria tem um protagonismo infantil. E são contos de diversos autores, né? Desde autores clássicos, autores contemporâneos, tem contos que vieram de outras coletâneas, tem contos exclusivos. E todos os autores aqui são premiados. Tem um conto do Neil Gaiman que eu achei muito legal, é logo o primeiro. Tem um conto do Stephen King, que eu já tinha lido ele antes até, que é o Ai, Aqui é a Tigre, sei lá, que tem outro livro dele, e eu já não tinha gostado dele, reli e não gostei dele de novo. Mas é isso, né? É um livro de contos que são contos legais, que passam uma atmosfera legal, sabe? É realmente legal de contar à noite, mas não vão dar medo. Alguns vão passar até uma tensão, assim, a gente fica meio afobado lendo, mas não vai dar medo. Teve um só que me incomodou profundamente, sabe? Me perturbou. Mas não é que dá medo, eu só achei ele extremamente esquisito. Enfim, é legal ler, apesar de ter contos bem idiotas e não ter nenhum conto que seja realmente muito bom. É, isso que é paia, né? Tem contos bons, mas um realmente muito bom não tem. Mas é curtinho, é uma história legalzinha, é bacana de passar o tempo e de ver a criatividade, né? O que os autores conseguem inventar aí de terror infantil. E a edição é muito bonita, né? Ela é toda ilustrada por dentro. Ó, tipo assim. Aí, é verdade, eu não convidei vocês pra fazer parte do clube de membros do canal, gente. Vem fazer parte do clube do Telegram. É um monte de benefícios, tipo assim. Não, brincadeira, mas assim, tem leitura coletiva todo mês, aí tem sorteios, né? Tem sorteio tanto do livro que a gente vai ler, quanto do livro que a pessoa quiser escolher. E com R$ 5 você já pode participar. E a gente conversa todo dia, fofoca muito também, é muito legal, tá? E aí, né, falando disso, porque esse aqui foi a leitura coletiva do mês de outubro que a gente leu lá. E inclusive a gente escolheu esse, aí tipo, uma semana depois a autora ganhou o Nobel por causa desse livro. A gente foi assim, muito visionário. Atos Humanos foi outro que assim, eu adorei. Esse livro ele é meio que um romance histórico, né? Ele é baseado em algo que aconteceu em 1980 lá na Coreia do Sul. As pessoas, né, principalmente os jovens, estavam se revoltando contra a ditadura da época, né? Um presidente que tinha dado um golpe de estado. E aí o exército reprimiu um levante estudantil matando todo mundo, basicamente, né? Foi um desastre, né, que teve milhares de mortes e ficou conhecido como o Massacre de Gwangju. E aí aqui a autora vai fazer meio que uma colagem de vários relatos de pessoas que passaram por isso de formas diferentes, né? No início a gente acompanha o Dongo, acho que é esse o nome dele. Ele tá procurando o corpo do amigo dele em um lugar que tem, assim, vários corpos dispostos. Corpos que ainda não foram reconhecidos, né? Que estão esperando familiares. E esse amigo dele tá desaparecido desde o dia anterior. E a irmã mais velha desse amigo dele também tá desaparecida. E aí que ele começa meio que fazer parte desse movimento, né? Ajudar lá as outras meninas também com isso, né? A limpar os corpos
e preparar, e receber familiares, não sei o quê. E aí aqui nesse início, nesse primeiro capítulo, a gente vai conhecendo outros personagens, né? E depois cada capítulo vai ser a história de um personagem diferente. Então a gente vai ter a narrativa de um fantasma, a gente vai ter uma narrativa que vai se passar 5 anos depois do massacre, mas ainda na ditadura. E depois, assim, 20 anos depois, as consequências que as pessoas carregaram. E como eu falei, em cada momento, né, em cada capítulo, vai ser do ponto de vista de um personagem diferente, mas todos esses personagens vão ter aparecidos no início. Então, são histórias diferentes, mas meio que se entrelaçam, né, meio que são uma mesma história. Então, assim, no começo, uma dica que eu dou, presta atenção no nome de cada um, porque eles vão aparecer depois, com certeza. E demora, né, a gente se situar. Quando começa a narrar um capítulo é meio confuso, porque a gente não sabe no ponto de vista de quem que é e quando tá sendo. Isso foi uma das coisas que me incomodou aqui nessa história, tanto que quando eu cheguei mais ou menos na metade, eu reli tudo o começo pra entender melhor. Mas enfim, é um livro que vai falar sobre, novamente, pessoas lidando com o luto, como isso mudou a vida da pessoa, né? Pra sempre, não tem mais como voltar atrás. Mesmo quem sobreviveu a que custo também, né? Vai narrar aqui os abusos, as torturas, os traumas que as pessoas carregam. É muito cruel, é muito triste. E é muito sensível também, sabe? A autora traz esse ponto de vista mais sentimental para essa história. Mais de vivências, de consequências, e não realmente de explicações, de contexto sociopolítico. Então é bom começar sabendo o que foi, né, esse massacre. Não precisa saber, nossa, a história completa e tal, mas assim, do que o livro tá falando. E assim, é muito imersivo também, você tá ali, sabe? Você tá ali com os personagens, você tá dentro da história. E é sobre violência, é sobre memória, e é sobre ser ativo, sabe? Participar e tentar ir contra. É muito bom, todos os relatos são fortes, eles tratam de coisas diferentes, mas ainda assim, tratam da mesma coisa. O jeito que é narrado também é muito interessante, foi realmente uma ótima leitura. Eu também li Cidade das Lápides, do Junji Ito. Aqui, eu tô segurando de ponta cabeça, agora eu tenho certeza. É uma coletânea de 11 contos, bem repulsivos, mas ao mesmo tempo bem criativos, sabe? Fascinantes, e medonhos, e macabros, e sem sentido, bem grotescos, mas que são legais, que divertem a gente, que é interessante ver a criatividade, né? Onde vai a imaginação do autor. Eu acho que ler Junji Ito é um caminho sem volta. Mesmo as histórias não tão boas assim, ainda assim são cativantes, ainda assim deixam a gente curioso, porque é cada maluquice. Aqui, a primeira história é literalmente uma cidade de lápides, que aparecem lápides em qualquer lugar, a qualquer momento. Aí tem uma história que é sobre um animal marinho gigante e super estranho que do nada encalhou na praia. Tem uma história também muito legal que um médico vai para um vilarejo super pequenininho, né, que tem poucas pessoas e ele percebe que todas as pessoas são esquisitas e pálidas e parecem estar super anêmicas e aí ele vai descobrir o segredo dessa cidade. Tinha também 2 contos que eu já tinha lido antes, né, o Um Longo Sonho, que é muito legal. É um cara que ele simplesmente passa muito tempo nos sonhos dele, então por mais que ele durma, sei lá, só 8 horas. Dentro do sonho pode ter se passado 50 anos. E então, quando ele acorda, é como se ele realmente tivesse vivido aquele tempo, sabe? O corpo dele vai virando uma maçaroca. E a sanidade também. Tem também a história de um garoto, né? Que ele e a família se mudaram pra uma casa nova. E ele tem uma vizinha muito esquisita. Que a janela do quarto dele dá de frente pra janela dela. E ela fica conversando com ele à noite e ninguém mais ouve. Gente, esse até me deu uma atenção quando eu tava lendo, sabe? Apesar dele ser a coisa mais esquisita do mundo, né? Tem um também de um túnel misterioso que atrai as pessoas. E muita gente comete suicídio lá. A cidade até teve que fechar aquele túnel de tão estranho que ele era. Enfim, tem contos bem curiosos, bem interessantes. Mas tem uns que eu achei meio idiotas também. Um que eu lembro de não ter curtido muito foi Papilhos, eu acho que é esse o nome, né? Tem uns bichinhos preto que fica voando pra lá e pra cá, que eles ficam repetindo os piores pensamentos das pessoas, assim. Ele teve um início até, uma proposta interessante, só que depois foi virando cada maluquice, que o autor não sabia mais pra onde ir. Tem esse problema também, né, que às vezes o autor, ele só vai inventando e piorando as histórias e ficando cada vez mais doido e sem sentido. Tudo bem que nada tem sentido, mas enfim. E muitas vezes é sem final. É isso, tem contos. Inclusive os contos daqui, eles foram publicados nos anos 90, faz um tempinho já. Eu gostei, mas não é das melhores coletâneas do Junji Ito. Eu fiz uma soma, assim, né, das notas que eu daria pra cada conto. E no final, o livro ficou com uma nota meio mediana, sabe? Um 3,5. O que é bom, mas não é lá tão bom assim. Aí depois eu li uma ficção científica clássica, olha só, eu li O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. A história aqui começa ali no período da Guerra Fria, sabe? Da corrida espacial. Os seres humanos estão quase alcançando a Lua, mas aí a Terra é invadida. Chegam os aliens ali e é uma invasão pacífica. Olha que diferente, né? É super estranho eles, na verdade, tipo assim, eles primeiro só ficam com a nave lá parada lá em cima. Aí depois eles começam a se comunicar aos poucos e eles nem revelam a forma que eles têm, só depois de muitos anos.
E aí, o que eles vão fazendo? Acabando com a fome, acabando com as guerras, acabando com os conflitos, acabando com as desigualdades, acabando com o racismo, com o machismo, acabando com a crueldade aos animais, vai virando um mundo utópico, um mundo perfeito e ideal. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem tempo, todo mundo trabalha com o que gosta, e é isso, não existe mais problemas. Mas a partir disso começam a surgir muitas reflexões sobre o que move as pessoas. As pessoas passam a meio que viver sem motivações, sem estímulos, e parece que a vida já nem faz mais tanto sentido. Se não existissem mais as mazelas da vida, ainda existiria arte? O livro ele vai trazer esses questionamentos, né? E vai falar de evolução também e de perda de liberdade. Porque assim, as pessoas estão vivendo em um mundo ideal, porém, elas já não têm mais tanto assim o livre-arbítrio, né? Porque esses alienígenas que chegaram, eles que mandam em tudo, eles que controlam tudo, eles que tomam todas as decisões. Mas isso aí para na primeira parte do livro, né? Que foi a parte legal. Infelizmente, esse livro foi uma decepção pra mim, porque o livro ele é meio que dividido em acho que 3 ou 4 partes, e vai pulando vários anos, né, entre essas partes. Então, no começo, a gente tem uns personagens, e vai vendo mais a reação das pessoas quando chega esses alienígenas, as consequências disso. Aí depois pula muitos anos, e a gente tem outros personagens, e vai vendo mais como que tá o mundo ali depois de tantos anos com esses aliens. E aí depois pula mais tantos anos e a gente vai ver a forma desses aliens. Aí pula mais tantos anos e a gente vai descobrir o motivo, o real motivo de por que esses aliens estão ali. E eu acho que o livro foi decaindo. A cada parte, ele era um pouco menos bom, sabe? Ele era um pouquinho mais chato. O autor, ele narra tudo de um jeito tão morno, tão sem emoção, que quando acontece uma coisa mais de ação, a gente nem fica naquela afobação de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque é tudo tão, ai sei lá, realmente sem emoção. Ele narra sem emoção. Eu acho que isso foi um dos maiores problemas do livro, porque o livro ele tem uma proposta interessante, né? Apesar de no final ir decaindo um pouco, porque a gente espera que vai ser algo melhor. A primeira parte é realmente muito boa. Infelizmente eu esperava mais dele. E não é nem que a ideia tenha sido ruim, é só que o jeito que o autor escreveu essa ideia foi chato. Enfim, uma coisa legal nesse livro é que tem um personagem que é físico e astrônomo. Me identifiquei, e só. Mas, como eu falei, não é um livro ruim, tá? Não tô deixando de indicar. Se você quer ler, leia sim. Eu vou ler depois ainda os outros livros desse autor e eu espero que eu goste, porque, meu Deus, imagina se eu não gostar de, sei lá, 2001. Aí, por fim, a minha última leitura foi As Crônicas de Spiderwick. Nesse aqui tem todos os 5 volumes, né? Porque são 5 pequenas histórias. Cada uma tem umas 100 páginas, é cheia de ilustrações, então é uma leitura que voa. Esse aqui é um calhamaço de 600 páginas e eu li tão rápido que eu até fiquei surpresa. E o que acontece nessa querida história, né? Vocês provavelmente devem conhecer por causa do filme. Eu adorava esse filme quando eu era mais nova. Era muito bom e pra mim era um achado, porque não era todo mundo que conhecia. E eu só descobri, tipo assim, há 2 anos, sei lá, que tinha livro, eu não sabia. Inclusive, é a mesma autora de Príncipe Cruel, sabe? E vai vir aí uma série, tá? Não sei se necessitava. Acho que já até saiu. Não vou assistir, não. A leitura do livro e o filme já tá bom pra mim. Inclusive, tem que obrigar meu irmão a assistir esse filme. Eu acho que ele vai gostar. Ele deveria ter lido esse livro também, né? Porque é uma leitura tão facinha. É um livro realmente infantil, né? A gente conhece aqui 3 irmãos. O Jared e o Simon, que são gêmeos, e a Mallory, que é um pouquinho mais velha. Eles se mudam pra uma casa nova, entre aspas, né? Eles vão morar na casa da tia-avó deles, que tá, assim, caindo aos pedaços, por causa de algumas complicações familiares, né? E lá, eles vão descobrir coisas diferentes, vão descobrir coisas novas. Eles vão descobrir partes estranhas e ocultas na casa, né? Tem uma biblioteca escondida. E nessa biblioteca, o Jared acaba encontrando um livro, O Guia de Campo. Que é um livro que vai falar de várias criaturas fantásticas e místicas, vai falar de elfos, vai falar de, sei lá, ogros, vai falar de ninfas. E é a partir daí que ele vai descobrir que esse mundo mágico realmente existe. Só que isso vai trazer muitos perigos. Ele e a família dele vão enfrentar muitos perigos, eles vão entrar em uma grande aventura, né, que vai ter esses 5 volumes. Eles vão descobrir muitas coisas novas, muitas coisas diferentes. É uma história muito divertida, muito tranquila de ler. Só às vezes é um pouco confuso o jeito que é narrado, por exemplo, quando tem uma briga, uma cena de ação, sabe? Que acontece muito rápido as coisas. E aí a gente não entende tão bem os movimentos que estão acontecendo ali, mas dá pra saber quem ganhou e quem perdeu, pelo menos isso. E tem várias ilustrações, né? As ilustrações ajudam a gente a entender melhor as coisas. São ilustrações com essa vibe gótica. Tem várias ilustrações ao longo de todo o livro. Eu só vou abrir essa mesmo, porque eu tô com uma mão só. E tô de luva e tô com uma lente de contato preta. Então eu acho que eu mereço compreensão. Mas realmente tem uma fonte muito agradável, tem várias ilustrações, a leitura acaba voando, sabe? Quando você começa um volume, você quer terminar ele logo. E os capítulos são tão curtinhos, você vai devorando que você nem vê. Inclusive, tem audiodrama aqui no YouTube, com vários sons, com várias pessoas diferentes narrando os personagens, tá bem legal. É uma história até assim, meio viciante.
E ele tem essa vibe, assim, de As Crônicas de Nárnia, de Percy Jackson. Ele devia ter essa fama. É um livro infanto-juvenil de fantasia com aventura que tem essa vibe e deve ser lido nessa época. Ele, inclusive, tem referências a Alice nos Países Maravilhas, tem referência a Branca de Neve. Enfim, é uma história nostálgica, é uma história aconchegante. É uma história que dá uns calafrios em alguns momentos também, né? Tem seus momentos de terrorzinho. Mas eu acho que, assim, se você já assistiu o filme e só achou legalzinho, não leia. Se você viu o filme Amor, leia. Se você quer se preparar pra série, leia. Se você não viu o filme, leia. Mas, fora isso, ele é muito, muito parecido com o filme. O filme é realmente muito fiel, sabe? Principalmente o primeiro e o segundo livro, eu conseguia visualizar exatamente o filme enquanto eu tava lendo. Porque tá muito bem adaptado. Eu acho que só o livro 4 que não tem no filme. Esse é inédito aqui do livro. Mas de resto é muito semelhante e é um filme muito legal. Inclusive, me deu uma saudade, eu preciso reassistir. Enfim, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês do Halloween. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, né? Se vocês gostam também ou não. E também quais foram as leituras de vocês do mês de outubro. Se vocês fizeram alguma leitura temática. Parando pra pensar aqui agora, a maioria dos livros que eu li foi de terror, de suspense, com essa vibezinha. E sem querer, sem planejar. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.